Pessoal, então dando continuidade a esse exercício 9, ele pede para a gente definir a condição sobre x para que a equação abaixo tenha duas raízes reais e distintas, tá bom? Então, nós temos a seguinte equação, né? 4 elevado a y menos 3 mais ln de x, que multiplica 2 elevado a y menos ln de x igual a zero, né? Então, o que que acontece? A gente pode escrever, né, o 4 como sendo 2 ao quadrado elevado a y menos 3 mais ln de x vezes 2 elevado a y menos ln de x igual a zero, tá bom? Aí agora, o que eu posso fazer, né? Eu posso trocar o 2 com esse 2 da potência, né, com o y também. Ou seja, eu posso escrever isso como sendo 2 elevado a y ao quadrado menos, né, 3 mais ln de x vezes 2 elevado a y menos ln de x igual a zero. Bom, então observem, né, que a gente vai ter uma equação do segundo grau, né? Então, para que essa equação tenha duas soluções, né? Duas raízes, né? Duas soluções reais. O que que acontece? Lá do ensino médio, vocês lembram, né? Que o delta tem que ser o quê? Tem que ser positivo, né? Porque se o delta era igual a zero, eram duas raízes, né, iguais. Se o delta é negativo, né, raízes complexas, né? E se o delta for maior que zero, a gente vai ter as soluções, né, dessa equação vão ser duas raízes reais, tá bom? Então, vamos calcular o delta, né? Então, o delta vai ser igual a menos, né, 3 mais ln de x ao quadrado, menos 4 que multiplica esse termo, né? Esse 1 aqui, que vem multiplicando esse termo. Então, vai ficar 4 vezes 1, vezes o termo, né, independente, que é menos ln de x, né? E isso tem que ser maior do que zero, tá bom? Então, o que que acontece, né? Esse menos 1 que tá multiplicando aqui na frente, fica menos 1 ao quadrado é 1, tá bom? Então, vai ser 1. Então, nós vamos ter, né, 3 mais ln de x ao quadrado, menos 4, né? Que vai multiplicar 1 dá 4, que multiplica ln de x dá 4 ln de x, e esse menos com esse menos fica mais, né? Então, vai ficar mais 4 ln de x, que tem que ser maior do que zero, né? Agora, utilizando, né, aquela fórmula da questão número 1 dessa lista, né, ficaria o primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, né? Então, 3 ao quadrado mais duas vezes o 3 vezes ln de x mais o ln de x ao quadrado, né? Mais o 4 ln de x, e isso tem que ser maior do que zero. 3 ao quadrado é 9, né? Mais 2 vezes 3 é 6 ln de x, mais ln de x ao quadrado, tá bom? Né? Na verdade, aqui eu posso pôr um parênteses, né? Ou vocês podem pôr o quadrado aqui, ó, ao invés do parênteses. Então, vamos deixar ele aqui, né? Mais 4 ln de x, e isso tem que ser maior do que zero, né? Então, agora vamos reagrupar os termos. Então, nós vamos ter ln de x, né, ao quadrado, mais 6 ln de x mais 4 ln de x é 10 ln de x, mais 9, e isso tem que ser maior do que zero, né? Agora, observem que a gente tem uma equação de segundo grau, né? Porque, o que que acontece?
esse ln é como se fizesse o papel de um y, né? Y quadrado mais 10 vezes y mais 9. Isso tem que ser maior que zero, né? O y é como se fosse o ln de x, tá bom? Então, agora a gente vai aplicar, então, a fórmula resolutiva da equação de segundo grau, para tentar fazer uma análise, né? Então, nós temos que o ln de x tem que ser igual, né, a menos 10, que é menos o termo b, né? Mais ou menos a raiz do delta, que ficaria 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 9, dividido por 2 vezes o 1, né? Então, nós temos que ln de x é igual a menos 10, mais ou menos, né? 10 ao quadrado é 100, e 4 vezes 9 é 36, então menos 36, dividido por 2. Então, nós temos que o ln de x é igual a menos 10, mais ou menos 100 menos 36 é a raiz quadrada, né, de 64, dividido por 2. Então, ln de x vai ser igual a menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de 64 é 8, dividido por 10. Então, nós temos que o ln de x, né, a primeira raiz, vai ser menos 10 mais 8 dividido por 2, que vai ser igual a menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1, né? Disso segue que o x, ele é igual a e elevado a menos 1, né? Por quê? Porque se o ln, né, o ln de x é igual ao logaritmo na base e, né, do menos 1. Ó, de x, né, isso é igual a menos 1. Aí você só aplica a definição, né? E elevado a menos 1 é igual a x, né? Então tá, agora vamos ver a segunda raiz. Então, ln de x, né? Segunda raiz vai ser menos 10 menos 8 dividido por 2, que vai ser igual a menos 18 dividido por 2, que é igual a menos 9, né? Então, o ln de x, que é igual ao logaritmo na base e de x, isso é igual a menos 9, né? Então, portanto, disso segue que o x, né? Eu pego o e eleva a menos 9 e igual a x. Então, o x é igual a e elevado a menos 9, tá bom? E aí, o que que acontece, né? Vamos fazer o gráfico, vamos fazer o gráfico dessa equação aqui, ó. Dessa equação do ln, para vocês entenderem, né? Qual vai ser a condição, né? Então, vamos ver, né? Então, se a gente for fazer o gráfico, a gente vai ter mais ou menos isso daqui. A gente vai ter ln de x, né? Aí o menos 9 e o menos 1 são raízes, né? Isso, o menos 9, né? Que a gente achou, e o menos 1 são raízes dessa equação de segundo grau, né? E aí a gente sabe, então, que como o termo a aqui é positivo, essa parábola, né, vai estar virada com a concavidade para cima, né? Então, o gráfico vai cortar nessas raízes aqui, né? Então, para ln de x, né, menor, né? Para ln de x menor do que menos 9 vai ser positivo, e para ln de x maior do que menos 1 também vai ser positivo, né? E entre esses valores vai ser negativo, tá bom? E aí, qual que seria a condição, né? A condição sobre x vai ser a seguinte, né? O x, ele vai ter que ser maior do que zero e menor do que o e elevado a menos 9.
opa, que e elevado a menos 9, ou o x vai ter que ser maior do que e elevado a menos 1, né? Lembrando disso, por quê? Porque o logaritmano, ele precisa ser um número positivo, né? Ou seja, o x precisa ser maior do que zero. Então, é por isso que a condição vai ficar dessa forma, tá bom? Aqui, ó, quando a gente substitui o valor do x, né? Aqui tem que ser um número positivo, tá bom? Então, a gente finaliza esse exercício.